Olá, irmãos, paz de Jesus. Amém. Uma alegria estarmos juntos mais um ano e ver esse trabalho da Lexi sempre pujante, crescendo e sendo extremamente relevante, né? Extremamente relevante para a obra de Deus através, obrigado, querido, através desses projetos de capacitação, e me sinto muito honrado pelo convite e uma honra muito grande estarmos juntos. Obrigado pela lembrança, pelo carinho. E também é bom rever aqui o pastor Elias, a Abigail, conhecer aqui o pastor Presley. Aí, Elias, o cara é chique, tá vendo? Estou brincando. Presley, Deus abençoe. Camargo, né? Presley Camargo. Presley é o primeiro nome mesmo? Presley é um sobrenome, no meu caso, Presley é sobrenome. Então, mas o seu caso é nome. É nome. Então, seu pai gostava de alguém que cantava. Vamos lá. Falar sobre a pessoa bendita do Espírito Santo é uma honra e um privilégio. Eu os convido ao texto da chegada do Espírito Santo. Eu estou falando de Atos 2, por favor. O texto diz assim. Eu leio na revista E Atualizada. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como que de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu, e quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que, possuída de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Cada um os ouvia falar em sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são, porventura, galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus quanto prosélitos, cretenses e até arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: que quer isto dizer? O que isso significa? Amém. Eu recebi 1h15, acho que eu já gastei 5. Então, eu vou aqui até 3h15. Seria isso, né? É isso? 3h10, 3h15. Eu não vim de paletó para ninguém puxar meu paletó depois, quando passar da hora. Eu comecei dizendo que falar do Espírito Santo é uma honra e um privilégio. No Antigo Testamento, Deus habitava de uma forma itinerante entre o seu povo. Quando eu digo itinerante, é porque a presença de Deus estava representada na arca, que ficava no Santo dos Santos,
e esse santuário era móvel. Ora está aqui, ora está acolá. Então, a presença de Deus na antiga aliança era uma presença móvel, porque ela estava no tabernáculo, que se movimentava pelo deserto do Sinai, na peregrinação. Depois, quando eles chegam até Canaã, ainda no tabernáculo, Betel, vários lugares, aí chega Davi e se propõe a... Isso que eu vou falar agora não é pejorativo, mas eu tenho que dar o dado. E se propõe a igualar a experiência judaica com as experiências pagãs, porque templo é coisa de pagão, né? Os pagãos tinham um templo construído, e o Deus de Israel não. A presença do Deus de Israel era confirmada entre o povo, mas de forma volante, se me faço entender, de forma itinerante, móvel, porque o tabernáculo é uma espécie de templo móvel, portátil, desmontável. E ele desmontava aqui, montava lá, pronto. Então, era a presença de Deus no meio da comunidade, andando. E o Davi tem uma ideia de construir um prédio para Deus. Deus inicialmente não gostou da ideia, porque falou para o Natan ir lá e desfalar o que o Natan tinha falado, porque às vezes o profeta está meio descalibrado. O Davi falou assim para o Natan, vocês lembram desse texto, né? O Davi falou assim para o Natan: eu estou aqui, minha cama é de quê? De cedro, né? Que ele fala, minha cama é de cedro, eu moro numa casa X, e Deus, a presença de Deus fica dentro de uma tenda. E aí o Natan falou para o Davi assim: o que você tem no coração pode fazer, que é de Deus. Deus está nesse negócio. E aí quando o Natan saiu, Deus pegou o Natan na esquina e falou para o Natan: volta lá e pergunta para ele que dia que eu pedi um prédio. Que dia que eu reclamei que eu estou dentro de uma cabana, de uma tenda. Eu tenho caminhado com o meu povo, Natan, de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Esse é o modelo que eu quis andar com esse povo. E fala para o Davi que eu tirei ele de trás do gado. E quem é ele para construir uma casa para mim? E que casa me cabe? Ele quer fazer uma casa para mim? Tá bom, qual me cabe? Porque o céu é o meu trono. E a terra é o banquinho onde eu coloco o meu pé. Que casa você vai fazer que me caiba? Aí o Davi se humilhou, reconheceu. Aleluia. E na sequência, Deus deu graça a Salomão, o filho de Davi, que construiu o prédio num combinado bem diferente. Deus falou assim para o Salomão: eu vou ver, você vai construir, né? Tá bom. Eu vou ver, não significa que eu vou aceitar. Construa, eu vou ver. Eu estou falando com as minhas palavras. E no fim eu falo se eu aceito ou não esse presente. E o Salomão construiu o prédio numa santidade que a Bíblia diz que enquanto o templo era construído, não se ouviu barulho de martelo. Uma construção suntuosa, uma das 7 maravilhas do mundo de então, que foi construído pré-montado. As pedras eram cortadas na pedreira, em oração, e eles montaram em silêncio para Deus. É o que a Bíblia diz. E quando terminou, o Salomão fez aquela oração de Crônicas 7. Vocês lembram, né? E Deus respondeu a oração de Salomão. Em outras palavras, Deus disse assim: eu aceito o presente. Eu aceito. Eu vou me mudar para esse lugar, então. A presença de Deus, que era volante, a partir do tabernáculo, agora ganha uma casa fixa. E Deus fala para o Salomão e para todos, naquele dia, em Crônicas 7, do versículo 1 em diante, a glória encheu a casa. Lembra desse texto, né? O pessoal não conseguia ficar de pé, e não sei o que e tal. E aí,
Deus falou assim como resposta à oração de Salomão: eu aceito e eu vou ouvir as orações feitas nesse lugar. Esse lugar agora é especial. Não era, mas agora é especial, porque o que torna o lugar especial é a presença de Deus. Então Deus aceita estar lá. E quando Deus aceita estar num ambiente, aquele ambiente é especial. Tira a sandália do pé, porque Deus está presente. E aí Deus disse: se alguém inclusive viajar para outra nação, por exemplo, a pessoa viaja, está trabalhando lá na Mesopotâmia, e ele falhar ou pecar, mas ele se lembrar da aliança, e se ele se virar para esse lugar, mesma distância, mas se ele se virar para esse rumo e orar, eu ouvirei do céu, eu perdoarei os seus pecados, e eu sararei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Lembra desse assunto? Pois é nesse contexto. Por que o Daniel foi preso? Porque ele orava. Como que ele orava? Virado para Jerusalém. Por quê? Porque tinha na época de Daniel, o prédio estava em pé. Porque o Daniel, ele participa da primeira leva que vai para a Caldeia, para a Babilônia. E depois, ainda na vida de Daniel, o templo cai. Então o Daniel se voltava para Jerusalém pela janela e falava: é nesse rumo. Por quê? Porque quando Deus aceita o templo, ele ganha um prédio, mas ele perde a mobilidade. Se me faça entender. Não é que Deus está impedido, você está entendendo? Mas Deus agora tem um CEP. Você quer falar com Deus? Rua tal, número tal. Deus agora ganha um foro privilegiado. O que é um foro privilegiado? Uma comarca. Deus agora tem um sítio. Deus agora tem um lugar de onde ele se manifesta. E aí chega Jesus. Na encarnação, o Verbo se fez carne e habitou, palavra no grego, skenosen, que significa tabernáculo. Tabernaculou. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Em Cristo, Deus, que ganhou um prédio e perdeu a mobilidade. Quando eu estou falando perder a mobilidade, pelo amor de Deus, que Deus agora tem um endereço. Para a manifestação do divino, agora, você precisa ir num lugar. Deus tem o nome de uma rua e número agora, que é um prédio, ele está lá dentro. Antes no tabernáculo, hoje é nessa rua, depois é na outra, depois é na outra, depois é na outra. Agora não, agora é um prédio. Então, para a manifestação do divino, tem dia certo, lugar certo, pessoa certa e serviço certo. O dia certo é o sábado, o lugar certo é o prédio, o templo, o serviço certo é o sacrifício e a pessoa certa é o sacerdote. São os 4 S's da manifestação de Deus: sábado, santuário, sacrifício e sacerdote. Para você ter a manifestação de Deus, você precisa passar por esses 4 pilares no Antigo Testamento. É sábado, é o dia de Deus, é o dia do Senhor. Tem o sacrifício, é um sacerdote que vai oficiar, e está no lugar certo, porque essa é a pergunta da mulher samaritana. Nossos pais adoram aqui, vocês dizem que é lá. Aqui não funciona, porque eu sou daqui, não funcionou para mim. Eu sou divorciada várias vezes, eu cresci aqui, não deu certo para mim. Vocês são judeus e dizem que o endereço certo de Deus, o foro, é Jerusalém. O sangue da minha veia é pagão, eu não posso entrar. Qual o lugar que eu encontro Deus? Onde é que eu encontro com Deus? Porque meus pais dizem que aqui, nunca encontrei. Vocês dizem que é em Jerusalém, eu não posso entrar. Como eu faço? Qual é o lugar? Qual é o endereço de Deus? Então Deus ganha um prédio, mas perde a mobilidade. E quando chega a encarnação do Cristo, o texto nos revela que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E como a palavra habitou, lá no texto grego, é tabernáculo,
o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Em Cristo, Deus ganha mobilidade de novo. Porque Jesus, que é Deus, está agora itinerante entre as tribos de Israel. Então Jesus, no seu ministério, ele está caminhando, ele vai para Galileia, ele é Galileu, ele vai para a Judéia, ele vai para Tiro e Sidom, que é fora do país. Deus novamente está móvel, caminhando entre as pessoas. E Jesus, antes da morte, ele promete enviar-nos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele diz assim: eu rogarei ao Pai, ele vos dará o outro. A palavra grega é alós, o outro Consolador, e alós significa um do mesmo tipo, diferente da palavra heteros ou héteros, que significa um diferente, um de um tipo diferente. E Jesus disse que ele enviaria um que era igual a ele, um Consolador que era igual a ele, logo ele também é Consolador. O Pai é Consolador, o Filho é Consolador, o Espírito Santo é o grande Consolador. E ele prometeu a chegada do Espírito Santo. E o Espírito Santo chega nesse texto que nós falamos, em Pentecostes. Esse texto que nós lemos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E o Espírito Santo, que é Deus, agora ele não vai habitar num prédio. Ele vai habitar em gente. Ele vai morar em pessoas. Porque a Bíblia diz que quando nós nos convertemos, o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. E agora Deus não tem só um endereço móvel, mas Ele tem milhares de endereços móveis. Deus agora atende em vários endereços, porque antes era um endereço só, que era móvel, se tornou fixo, com Cristo ganha mobilidade de novo, e no Pentecostes Deus atende em milhões de endereços. Deus agora pode ser encontrado lá na sua casa, em qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer momento. Alguém pode encontrar Deus no seu carro. Você pode encontrar Deus na sua cozinha. Você pode ter um encontro com o divino fora do quadrilátero das exigências da religião. Qual é o quadrilátero? O sábado, o sacerdote, o sacrifício e o santuário. Então, em Cristo, quando Jesus Cristo morre, uma nova possibilidade acontece. E o ápice dessa nova possibilidade é a chegada do Espírito Santo. Essas percepções que eu estou compartilhando, nenhuma delas é novidade, mas às vezes é novidade porque a igreja ocidental, a nossa igreja, não tem uma pneumatologia tão bem desenvolvida, infelizmente, como tem os nossos irmãos orientais. Porque a igreja no Oriente classifica o Espírito Santo como o grande diretor. E talvez esse seja um título que você nunca tenha ouvido, porque nós somos filhos da igreja do Ocidente. Mas lá no Oriente, onde mais se escreveu sobre o Espírito Santo, no Ocidente, nós desenvolvemos muito bem a cristologia. Os principais concílios versavam sobre a natureza do Cristo, sobre a Trindade. Mas a gente fala mais sobre a forma, a natureza e a essência do Pai e do Filho no Ocidente, enquanto que a igreja oriental se debruçou mais para desenvolver uma pneumatologia aí que a gente, aqui do Ocidente, não conhecemos, porque a igreja do Ocidente e a igreja do Oriente não se conversam desde o ano 1054. Porque no ano 1054 acontece o cisma do Oriente. A igreja, o bispo de Roma desembarca do restante da igreja e nós somos filhos da igreja romana, porque a igreja protestante nasce num contraponto da igreja romana a partir da exposição das heresias de tarja preta, pecaminosas, que a igreja romana
levava avante. E como a gente é do Ocidente, a gente não tem muito contato com a igreja do Oriente. Então, por exemplo, a patrística do Oriente é diferente da patrística do Ocidente. Não sei se vocês já pararam para estudar sobre isso. Aqui a gente fica falando muito de Agostinho, porque Agostinho escreveu muito, de fato, teve uma vida pecaminosa, se converteu. A mãe dele, Mônica, né? Mônica, mãe de Agostinho. Eu vou voltar aqui para o assunto. Mas lá na igreja do Oriente, o Agostinho é tido como herege, por exemplo. Não sei se vocês sabem, mas a igreja do Oriente fala, o Agostinho é o heresiarca. Então vale a pena estudar um pouco sobre esse quesito. E hoje eu quero oferecer aos irmãos um prisma do texto de Atos 2, sobre o Espírito Santo como o diretor da igreja. E quando eu digo que o Espírito Santo como o diretor da igreja, é que a teologia mais segura, eu já disse isso em outra ocasião aqui, para vocês, aqui da Alex, a teologia mais segura é a partir da revelação. E revelação é o que está escrito no texto. O que Deus revelou, o que nós sabemos sobre Deus é o que Ele disse. E o que Ele disse está registrado, e o que está registrado nós chamamos de revelação. Deus revelou-se a nós. Na Bíblia, Deus está se revelando a nós. Então, quando você vai para o texto bíblico, com essa perspectiva, você vai perceber o Espírito Santo desde a criação. Desde Gênesis capítulo 1, versículo 1, porque Elohim lá é uma palavra plural, e a Trindade é a chave hermenêutica para decifrar essa pluralidade que há na pessoa de Deus. No versículo 2, já diz que havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Em primeiro lugar, a gente precisa enfatizar que precisamos trabalhar o texto conforme está na Bíblia, e isso não podemos, diante disso, não podemos questionar, por exemplo, a autoria de Gênesis. A igreja cristã atribui a Moisés desde tempos perdidos na memória, por isso eu não vou trabalhar aqui com a lógica de discutir se Gênesis é um texto mitológico ou real. Eu estou trabalhando com a lógica de que na Bíblia não existe mito. Então, se você é do tipo que acha que na Bíblia tem mitos, então eu quero dizer para você que a linha que essa escola segue não é essa. É a linha de que Gênesis é um livro escrito por Moisés, como Jesus Cristo mesmo disse. Então, desde o começo, a gente vai entender e se posicionar como crentes na Bíblia, como palavra inspirada e verdadeira de Deus. E eu faço essa ressalva por entender que, principalmente nos dias de hoje, muita gente questiona sobre a veracidade do texto, a autoria do texto, as variações do texto, os problemas de estilo literário do texto, tipo de Isaías, como 3 autores, tal. Então eu entendo que a Bíblia é um livro de fé, e como livro de fé é naturalmente inerrante e infalível, senão não seria um livro de fé. E a partir dessa lógica a gente vai trabalhar essa questão do Espírito Santo como grande diretor. É óbvio que podemos ter até interpretações diferentes, porém aqui no início eu preciso deixar claro que a nossa abordagem vai ser bíblica. A gente vai trabalhar o que o texto está dizendo. Isso significa que a gente vai trabalhar com o texto bíblico, porque cremos que esse texto é sagrado. Gênesis é uma revelação de Deus a Moisés, e Jesus Cristo disse que Moisés é o autor do Gênesis. E isso, para mim, basta. Porque Jesus, além de ser um ícone que está 2000 anos atrás de mim, ele é simplesmente o maior ser humano que já pisou nessa terra, e ele é Deus por excelência. Ele é Deus como ele é, Jesus apresenta Deus como ele é, e o homem como ele tem de ser. Então, ele diz que quem escreveu Gênesis foi Moisés, então foi Moisés. Deus encontra Moisés quando Moisés tinha 80 anos, ele era um pastor buscando uma ovelha perdida. Quer dizer, a revelação, tudo começa com um pastor buscando uma ovelha perdida. Porque é o Moisés em Gênesis 3. Êxodo, em Êxodo 3. E a partir daí, Deus começa um relacionamento com Moisés que vai até o Monte Nebo.
em português a gente fala Nebo, né? Ele vai morrer com cerca de 120 anos, e o relacionamento pessoal de Deus com Moisés começa quando Moisés tem 80. E de fato, bom, vocês conhecem bastante o tempo, o texto é extremamente interessante, porque Moisés é um homem que tecnicamente estava acabado, ele era fugitivo, passou 40 anos da sua vida cuidando dos rebanhos do Jetro, seu sogro, porque lá no Egito ele era procurado pela polícia. Então, basicamente, a revelação de Deus começa com esse ser humano. Um homem assassino, fugitivo, ficha suja, que está há 40 anos fugindo, e esse homem é quem Deus escolhe para receber a revelação. E esse homem que se torna o primeiro grande profeta de Israel, e ele começa então escrevendo e relatando o que Deus disse sobre o mundo. Então ele começa defendendo a existência de Deus, mas não explicando a existência de Deus e nem propondo a existência de Deus. Ele começa dizendo o que Deus disse para ele. E é muito importante a gente entender essa perspectiva, porque a Bíblia não é um livro para buscarmos entender as origens. Ele começa assim, no princípio Deus já é Deus, ele já está criando. Ele não começa dizendo, oi pessoal, eu sou Deus, tá? Eu sou de tal lugar. Não é assim que começa. No princípio criou Deus, os céus e a terra, a coisa começa diferente. A primeira coisa interessante que precisa ser mencionada é que no primeiro capítulo nós encontramos 2 verbos. O primeiro verbo é o verbo bará, e o segundo verbo é o verbo assá. No capítulo 1, versículo 1, bará, no capítulo 1, versículo 7, o verbo assá, em hebraico. Então, aqui nós lemos, no princípio criou Deus os céus e a terra, a palavra criou o verbo bará, que muitos entendem que a ideia de criar a partir do nada, enquanto que o verbo assá é confeccionar a partir de alguma coisa. E na sequência, a gente vê no versículo 2, o Espírito Santo pairando sobre a face das águas. Agora que eu dei uma introdução falando da igreja do Oriente, vou falar uma coisa que talvez vocês vão se escandalizar um pouco. Lá na igreja do Oriente, os irmãos falam assim como a galinha, ela choca os ovos em cima do ninho. Esse foi o trabalho do Espírito Santo na criação. Então, do princípio criou Deus os céus e a terra sem forma vazia, mas o Espírito de Deus fazia esse trabalho na criação. O Espírito Santo está profundamente envolvido no trabalho da criação. E a Bíblia vai continuar falando ali da criação e tal, e a gente vai entendendo que a terra sem forma e vazia, que me falta tempo aqui para entrar nesse assunto, porque a temática aqui não é essa, mas a pessoa de Elohim, ela é chamada aqui no verso, acho que 3, de Ruach de Elohim, quer dizer, o Espírito de Elohim, o Espírito de Deus, no verso 2. Essa informação aqui é o Espírito Santo pairando e envolvendo todo o planeta, e a próxima informação revelada é que Deus, o Elohim, revelado lá no capítulo 1, versículo 1, verbaliza, verbo, dizendo, haja luz. E essa luz aqui não é necessariamente a luz da criação, que também não é o assunto aqui, não é a luz do sol, por exemplo, que não é o assunto aqui, mas acho que a melhor pessoa para falar sobre isso é o pastor Elias, porque o sol é criado no 4º dia, e tem tudo isso aí, com certeza esse assunto está contemplado num dos livros do Elias. E esse movimento do Espírito Santo sobre a terra é uma figura de como o Espírito Santo atuaria na vida da humanidade. Já que o pecado nos deixou em trevas, só é possível que a luz do Evangelho ilumine o coração de um pecador se o Espírito Santo pairar sobre ele. Assim como havia trevas na face do abismo e o Espírito de Deus pairava, e Elohim diz, agora que o Espírito paira, então haja luz. Só é possível que a luz penetre o coração enegrecido do pecador, se o Espírito Santo primeiro pairar sobre ele, o convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então esse trabalho já começa desde a criação. Se mantivermos o foco na atuação do Espírito Santo na criação, em comparação da atuação do Espírito Santo na vida dos pecadores, a gente vai perceber que a vida realmente só acontece a partir da ação do Espírito Santo.
já que a partir da conversão é que a gente vive em novidade de vida, assim como somente a partir da atuação do Espírito Santo é que a luz chega e há condições de se fazer diferença entre luz e trevas. Em outras palavras, graças à atuação do Espírito Santo é que a vida realmente começa para nós que nos tornamos novas criaturas. Assim como a luz para a pessoa que nasce, quando você nasce, a pessoa, o verbo que se diz, a fala que se diz na Bíblia e na nossa tradição aqui no Brasil é, ela deu à luz. O que é deu à luz? Aquela criança estava em trevas durante 9 meses. Ela nunca enxergou. Ela nunca enxergou. Mas agora ela deu à luz. Assim como Deus diz, haja luz. Mas primeiro o Espírito Santo paira sobre o planeta, naquele movimento, para que o planeta pudesse vir, de fato, à existência. Aí, eu queria falar sobre o Espírito Santo agindo na interação com Israel, não sei se vai dar tempo, mas vamos lá. Desde o princípio, a Bíblia, então eu falei sobre o Espírito Santo agindo, o Espírito Santo, a diferença da Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente. O Espírito Santo agindo na criação. O Espírito Santo agora e a interação com Israel. Desde o princípio da Bíblia, a Bíblia revela que Deus é plural. Isso é uma revelação. Deus é plural. Lá no Shema, está escrito assim, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Só que a palavra um lá é errad. E a palavra errad em hebraico é unidade composta. Toda vez que a Bíblia fala errad, é uma unidade composta. Toda vez. Por exemplo, e serão ambos uma só carne. E serão os dois uma só carne. A Bíblia diz, levassar errad. Quer dizer, dois formam uma unidade. Quer dizer, a unidade do homem e da mulher é uma unidade, mas é uma unidade composta. Composta. Isso é o que a Bíblia revela. Quer dizer, Moisés sabia a diferença de errad e Yahid, porque Yahid é a unidade dura, é a unidade absoluta. Por exemplo, uma uva solta no prato, Yahid. Um cacho cheio de uvas, Errad. Isso é gramática básica, do hebraico. E o Moisés sabia a diferença das duas, porque ele usa as duas, intercambiavelmente. Quando é unidade dura, unidade absoluta, ele fala Yahid. Quando é unidade composta, ele fala Errad. Sempre foi assim. Quando ele foi escrever o Shema, ele diz Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. E ele usa a unidade composta. Então nós entendemos, a história cristã entende que o Moisés deixou um enigma na Bíblia. Por que ele usou uma palavra plural? Por que Deus aparece a primeira vez na Bíblia no plural? Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Deus é no plural. Por que ele fala com outro que está com ele e que tem a mesma capacidade criadora dele? E disse Deus, façamos o homem. Eu só posso falar isso com quem vai fazer junto comigo o que eu estou propondo a fazer. E então, a fé cristã entende que, a partir da Trindade, nós desvendamos o enigma de Moisés. Deus é uma pluralidade de 3 pessoas. Deus é uma comunidade de 3. Um Pai, um Filho e o Espírito Santo. Deus é uma unidade composta de 3 pessoas. Não são 3 deuses. É uma unidade divina. Mas essa unidade divina é composta, por causa da palavra errada, de 3 pessoas. E aí a fé cristã entende que a partir desse momento nós entendemos o enigma proposto por Moisés desde tempos imemoriais. E na sequência, a gente que entende a Trindade, a gente precisa entender como é que a Escritura revela a nossa relação com esse Deus, trino. Como é a interação desse Deus com a humanidade criada? Então, para a gente ganhar tempo, a gente precisa trabalhar 2 pontos que eu acho mais importantes: a determinação e a intervenção. Porque hoje a grande polêmica, o ringue é calvinismo versus arminianismo, não sei o que e tal. E um tema da soteriologia, que é uma das
12, 13 ou 14 matérias da sistemática, acaba virando, dando tom e transformando toda a teologia. Então, para tocar um pouco nesse assunto e falando do Espírito Santo, falamos sobre a determinação e a intervenção. A rigor, determinismo é considerado como heresia historicamente na igreja, porque o determinismo é pagão. O determinismo é aristotélico, é pagão, é coisa de 300 anos de Cristo. E o determinismo é a ideia de que Deus determinou tudo, todas as coisas. Se a relação de Deus, entre Deus e nós, é determinista, então não há necessidade de teologia alguma, não há necessidade de estudar nada, porque tudo já está determinado, só existe um único ator no universo, o resto é coadjuvante. Um Deus determinista também não pode ter servos fiéis ou infiéis. Pensa comigo. Um Deus que determinou tudo, ele não pode ter servos fiéis de um lado e infiéis do outro, porque ele determinou todos. Já que os que poderiam ser considerados fiéis foram, na verdade, determinados por Deus para se comportar como fiéis, o mesmo também ocorre entre os infiéis. Então, ele determinou tanto um contra o outro. No determinismo, o homem não tem opção nem vontade, já que tudo foi determinado por Deus. Se não há protagonistas além de Deus, então ele também não tem adoradores. Um Deus determinista não tem adoradores, porque para adorar a Deus é preciso ter um mínimo de protagonismo. E se não há liberdade, basicamente também não existe amor, porque só existe a possibilidade de amar quando houver a possibilidade de dizer não. Eu não posso te obrigar a me amar. Você não pode me obrigar a te amar. Se você for uma pessoa poderosa ou perigosa, você pode me obrigar a me comportar como alguém que te ama. Se eu for uma pessoa poderosa, eu posso obrigar você a se comportar como alguém que me ama. Quem olha, ele ama esse pastor César, ele ama o pastor. Mas me amar é sempre uma decisão pessoal sua. E te amar é sempre uma decisão pessoal minha. Então, cuidado com os livros que dizem que nós nascemos como tínhamos de nascer, com as situações que tínhamos de ter, com a família que tinha não sei o quê, que isso está determinado, porque isso é conceito pagão, irmãos. E o determinismo é pagão. Eu não estou nem falando de calvinismo, tá? Porque determinismo é muito antes, 1800 anos antes, eu estou falando. A fé cristã acredita em responsabilidade moral e juízo final. Amém? A fé cristã acredita em responsabilidade moral e juízo final. Se um Deus determinista tem que ser esse Deus que determinou tudo, ele é o pai do pecado. E se ele determinou o pecado, então ele é mau. E quem prega isso não está pregando o evangelho. Então, estudar Deus a partir da revelação, do que está revelado, do que está posto, nos leva a conhecer o que as Escrituras dizem sobre Deus, e se a interação de Deus com a humanidade, a partir de Israel, por exemplo, mas depois com a humanidade, se a interação de Deus com a humanidade é determinista ou intervencionista. E se essa relação contempla determinação ou intervenção. Porque nós cristãos entendemos, pelas Escrituras, que há uma diferença importante entre manutenção e anuência. A fé cristã afirma, desde o início, que a interação do Criador com a criatura contempla intervenção, esse Deus intervém, e por vezes determinação, é verdade, Deus também determina na Bíblia. Portanto, a fé cristã tem uma teologia de responsabilidade moral e precisa distinguir manutenção de anuência. O que é que Deus está mantendo e com o que é que Deus está concordando. E compreender essa questão resolve a equação de intervenção e determinação. Porque um Deus que determinou tudo, pessoal, ele não pode mandar profeta, né? Porque o que o profeta faz? O profeta chega e fala, pessoal, o que nós combinamos? O que nós combinamos? Por que vocês estão afastados? Bom, um Deus que determinou tudo não pode fazer isso. Um Deus que determinou todos os caminhos de todos os homens, ele não pode mandar um profeta para perguntar para o cara por que o cara está fazendo aquilo. Por isso que
Quando vamos para as páginas da revelação, a gente tem de entender a relação de Deus com a humanidade, se é uma relação determinista ou de anuência. Se esse Deus determinou tudo, ou se esse Deus intervém naquilo que ele está vendo que está acontecendo. Uma vez que o fato de Deus manter as condições necessárias e suficientes para a manutenção da nossa vida, a vida que ele criou, não significa que ele concorda com tudo que acontece, por isso ele manda profeta, por isso ele fala, eu não quero que isso aconteça, eu não determinei isso que aconteça, nem passou pela minha cabeça isso que vocês estão fazendo. Então, se a relação entre Deus e os homens for determinista, não existe exatamente uma relação autêntica, porque não é um relacionamento, está tudo determinado, você cantou porque ele disse que você vai cantar. Você dobrou o joelho porque ele mandou você dobrar. Isso não é adorar. Uma outra questão é que um Deus determinista não precisa ter propósito, já que tudo está definido. E se tudo foi determinado por Deus, então ele determinou o pecado, e se ele determinou o pecado, então ele é mau, porque se ele é todo poderoso, então ele poderia ter determinado outra coisa, né? Ele poderia ter determinado outra coisa. Então a fé cristã prega o julgamento, o juízo, que pressupõe a liberdade dos seres que foram criados. E é preciso distinguir em que nível Deus está interagindo com tudo. Se a relação de Deus é uma relação de determinação, está acontecendo isso porque ele determinou, ou se é uma relação de anuência. Ele não concorda com aquilo que está acontecendo, mas ele permite que aquilo aconteça e depois ele vai chamar em juízo cada uma daquelas pessoas. E por isso ele manda profetas, e por isso ele manda pregar o evangelho, e por isso ele manda as pessoas se arrependerem. Entende? Então, certo irmão estava pregando para um jovem, dizendo que Jesus o amava, e queria iniciar um relacionamento de comunhão verdadeira com ele, não sei o que, ela pregando o evangelho, e aí o jovem disse, o seu Jesus me ama então? E ele disse, sim, ele ama você. E aí o jovem falou, então onde é que ele estava quando me violentaram quando eu era criança? Quando me estupraram, quando zombaram de mim e se aproveitaram de mim. E nesse momento o irmão que estava evangelizando teve um insight do Espírito Santo e disse, o meu Jesus estava lá, eu é que não estava. Porque a igreja é a representante de Cristo, é o corpo dele aqui na terra. Então Jesus estava lá porque ele é Deus, ele está em todos os lugares. Eu ou um dos meus irmãos aqui deveríamos ter estado lá e não estivemos. Mas fica tranquilo que Deus vai julgar essa pessoa que fez isso. E mesmo assim, ele quer começar um relacionamento com você. Então, quando a gente vai para o texto bíblico com essas questões, a gente tem que entender que a verdadeira teologia é a que faz distinção entre manutenção e anuência. O que é que Deus sustenta? É óbvio que Deus sustenta tudo. O princípio de Atos 17, 28, em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Então, a verdadeira teologia tem que fazer essa distinção sobre manutenção e anuência. O que é que Deus sustenta e com o que é que ele concorda. Com o que é que ele concorda. Ele não concorda com tudo que acontece. Mas ele não interfere em tudo, inclusive ele não interfere em tudo que não concorda, porque ele não abre mão de que os seres humanos sejam responsáveis. O exemplo máximo é o Caim e Abel. Antes do Caim matar o Abel, Deus chamou o Caim. E falou para o Caim, Deus interveio, chamou o Caim e disse, olha o que você está pensando. O pecado está batendo na sua porta, você não pode fazer isso. Você precisa dominar isso agora. Deus disse isso para o Caim, isso é Gênesis 4. Se você resolver o seu problema, você também vai ser aceito. Seu problema não é com seu irmão. Isso é Deus falando com Caim. Quer dizer, Deus avisou Caim, mas não o impediu de matar o Abel. Por isso a teologia bíblica se faz através do que eu estou chamando aqui de revelação. Vamos para o texto e veja o que o texto bíblico diz. Amém? Bom, eu não quero gastar muito tempo aqui, porque o assunto é o Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo, acontece uma coisa muito interessante. A gente gasta tempo, na minha opinião, é uma crítica, mas não quero ser aqui, perseguir ninguém. Mas a gente gasta tempo, energia, para ficar discutindo
se em Atos 2, a chegada do Espírito, o fenômeno lá é glossolalia ou xenolalia? É falar em línguas estranhas ou estrangeiras? E aí divide a nossa irmandade em times diferentes. E aí tem o pessoal da xenolalia, que fala, isso aí são línguas idiomáticas. Tem o pessoal da glossolalia, isso aí são línguas, indecifráveis, alguma coisa assim. Mas eu quero trazer dos nossos irmãos do Oriente uma ideia que consolou a minha alma nesse tema. E propor aos irmãos uma compreensão em Atos capítulo 2, de que o Espírito Santo, quando ele vem, ele se torna o grande tradutor. O Espírito Santo é o grande tradutor. Pastor, baseado em que o senhor está falando? Vamos lá. O Espírito Santo, no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que ele comunicou aos discípulos, através dos discípulos, as grandezas de Deus. Vamos ao texto. Atos capítulo 2, o versículo de número 6, diz assim: quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a grande multidão, possuída de perplexidade, porque cada um ouvia falar na sua própria língua, e estavam atônitos e admiravam, dizendo, não são galileus esses que estão falando? E como cada um pode ouvir na sua própria língua materna? E somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Capadócia, Ásia, não sei o quê. E lá no versículo 11 ele fala assim, tanto judeus quanto prosélitos, cretenses e até arábios, como nós ouvimos falar nas nossas próprias línguas, as grandezas de Deus. Vamos lá. O Espírito Santo chegou em Pentecostes e comunicou através dos discípulos as grandezas de Deus. Ele fez os discípulos falarem em línguas, e aí o fato é que a gente fica debatendo que língua é essa, aí tem um time que briga por isso, briga por aquilo, mas a verdade, quer dizer, o que eu quero propor aqui, que se é estranho ou estrangeiro não importa, não interessa, porque não é essa a missão do texto ali, e nem é essa a mensagem que a experiência do Pentecostes está trazendo. A mensagem que está lá não é, os discípulos falaram numa língua que eles não conheciam. A mensagem que está lá não é essa. A mensagem que está lá é, o Espírito Santo fez todo mundo entender o que Deus queria dizer. Porque eles disseram assim, nós estamos entendendo na nossa língua as grandezas de Deus. Então o grande lance é que o Espírito Santo chegou e fez todo mundo entender o que Deus queria. Então a mensagem que está lá é, o Espírito Santo traduziu Deus para os homens. O Espírito Santo ensinou aos homens sobre quem é Deus. O Espírito de Deus comunicou as grandezas de Deus através dos discípulos, portanto, traduziu as grandezas de Deus aos discípulos de uma forma que eles pudessem entender, e quando eles abriram a boca, todo mundo começou a entender Deus, porque eles disseram assim, nós estamos ouvindo na nossa própria língua as grandezas de Deus. É aqui que a igreja recebe dons. E esses dons começam quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja que estava buscando a Deus em oração. E as pessoas sentiram o amor de Deus de uma forma sobrenatural e começaram a entender as grandezas de Deus. O Espírito Santo chegou e lá tinha dezenas de nações representadas e 120 irmãos foram cheios do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desce sobre esses 120, chama a atenção de milhares, não são só 3 mil são aqueles que são batizados, chama a atenção de 5 mil, 10 mil, não sei quantos, e todo mundo fica atônito ouvindo, e eles são de nações diferentes. Então você imagina o cara que fala árabe, olhando aquilo lá, e cutucando o cara da Fenícia, é outro tronco linguístico, e falando assim para ele, você não está entendendo nada, né? Você não está entendendo nada, depois eu te falo. É muita coisa que Deus está falando aqui, mas você não entende. E o cara da Fenícia falou, não, eu estou entendendo sim. Porque essa é a língua da minha mãe. É você que não deve estar entendendo, porque eu estou entendendo tudo, e essa mensagem é para mim. E o outro italiano fala, não, vocês dois que não estão entendendo, quem está entendendo sou eu. Essa língua é a língua materna minha, e depois eu explico para vocês, porque tudo isso aí é para mim. É sobre mim essa mensagem que eles estão pregando.
e o outro da Eritreia, e o outro sei lá, do norte, lá de Cirene, lá perto da Mauritânia, está dizendo, não, vocês que estão errados, essa língua é africana, isso aí é comigo, é sobre mim que Deus está falando. Ou seja, chegou o dia em que Deus vai assumir um endereço itinerante de novo, e vai morar em pessoas a partir de agora, que foi o que Deus disse, Jesus disse até para aquela mulher samaritana. Então a primeira lição do Espírito Santo como grande diretor, é que o Espírito Santo traduz Deus para nós. Sabe como é que você se converteu? Não importa a sua experiência religiosa, o nome da sua denominação, eu sei como você se converteu. Foi assim, ó, o Espírito Santo chegou e traduziu Deus para você. É isso. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Quem convence? Então é ele que traduziu a obra de Deus por irmão. A obra de Deus foi traduzida para você, porque você sempre ouviu falar da obra de Deus, só que você nunca entendeu. Mas chegou o dia que o Espírito Santo disse, eu vou me traduzir para ela. Eu vou traduzir a Trindade para ele. É por isso que o Espírito Santo é quem convence o homem. É ele que abre o teu coração para você acreditar. Então, primeiro, o Espírito Santo é o grande tradutor. Por que ele é o grande tradutor? Porque pessoas de línguas diferentes estão ouvindo as grandezas de Deus de um jeito que eles podem entender. E esse trabalho é o trabalho do Espírito Santo. Ele convence o doutor e o indouto. Ele convence o delegado e o bandido. Na cruz se converte um centurião, verdadeiramente este é o Filho de Deus, disse o centurião. E se converte um bandido. Centurião é um militar, um bandido é um procurado pela justiça. Quem faz isso? Quem faz isso? Então, primeiro, o Espírito Santo é o grande tradutor. Primeiro, porque ele traduziu Deus para nós. Deus não cabe aqui. Ele cabe aqui. E ele cabe aqui porque o Espírito Santo abriu a nossa mente, o nosso coração para crermos. Por isso ele é o grande tradutor. Se o seu joelho se dobrou e se a sua língua confessou Cristo, eu não sei nada sobre você, mas eu sei uma coisa: o Espírito Santo te convenceu. Porque a Bíblia diz que ninguém pode fazer isso se não for pelo trabalho do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o grande tradutor, primeiro porque ele traduz Deus para nós. Mas em segundo lugar, isso é só o começo. Mas o Espírito Santo também nos traduz para a Trindade. Quer ver um texto? Romanos 8. Romanos 8, 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Tem aqui o texto? Não, né? O Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Eu sei que a gente tem campanha de oração, vigília de oração, grupo de oração, culto de oração, círculo de oração, tudo de oração, mas esse texto aqui diz que a gente nem sabe orar. A Bíblia diz que nós não sabemos orar, pelo menos não sabemos orar como convém. É 8:26. Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito, se você está acompanhando aí na Bíblia, o Espírito está com E maiúsculo, intercede por nós. Ele traz a Trindade da qual ele é parte para nós. Ele traduz Deus para nós na conversão, porque quem abre o nosso coração é ele. Mas ele também nos traduz para a Trindade na oração, porque a gente não sabe orar como convém. Aí o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira. Você entendeu esse texto? Esse texto está dizendo assim: você não sabe orar. Esse texto falou o seguinte, ó:
Tá, você gosta de orar, né? O grupo da oração, o grupo lá do monte, da vigília, o círculo de oração, beleza. Vai orando, tudo bem. Só que você não sabe orar. E como você não sabe orar, você precisa que o Espírito Santo traduza as suas palavras truncadas para a Trindade. Você não sabe orar como convém, mas o Espírito que traduziu a Trindade para você, vai traduzir agora você para a Trindade. Então você dobra o joelho e fala assim: Deus, não aguento mais. Está terminando agora novembro, eu vou entregar, parei, o Senhor sabe de todas as coisas, porque eu estou cansada. Aí eu imagino o Espírito Santo do lado da sua cama, olhando para você, dizendo... Não, essa oração não, está errada. Porque a gente não sabe. Aí você fala com toda... E é tudo verdade. Eu estou cansado, eu vou entregar, eu vou falar com não sei quem. Eu estou no meu limite. Aí o Espírito Santo fica olhando. E fala, bom, terminou? Aí, terminei. Falei, então agora vamos arrumar essa oração aí. Que ela, do jeito que ela está, não está. O que você falou? Não, eu falei que eu não aguento mais, que eu vou entregar. Já falei que eu não sei quem, porque eu estou cansada. Eu estou no meu limite. Eu não aguento mais. Aí o Espírito Santo fala assim para o pai. Ela aguenta sim. Ela aguenta sim. Mas ela está falando isso a partir da dor que ela está sentindo agora. E ela está falando isso a partir da decepção que ela teve recente. E ela não está sabendo lidar com isso. Mas nós vamos habitar nela. E vamos fortalecer ela. A gente não sabe orar como convém. Você viu a oração do Elias? Tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus pais. Primeiro era mentira, porque ele era melhor que os pais, sim. Porque quem é o pai do profeta Elias? Alguém sabe o nome? Você tem um livro de nome. Tem lá, Elias, o nome do... Não tem nem o nome do cara. E quem é o Elias? É o maior vulto dos profetas do Antigo Testamento. Não sou melhor do que os meus pais, não sei o que e tal. Melhor morrer. O Elias pediu a morte 2 vezes. Deus atendeu? Deixa eu te contar uma. O Elias não morreu até hoje. Para começar. Para começar o assunto. O cara está orando para Deus, valendo. Eu estou muito estressado, não sei o quê, eu estou no meu limite, eu não sei o quê, para mim é melhor morrer, não sei o quê, tira a minha vida. Aí você quer que tire a sua vida, né? Não pergunta como é que funciona, o Elias que vai explicar para vocês depois, mas ele está vivo até agora. O Elias subiu vivo e está vivo até agora. Como é que chama a mulher a Jezabel, né? A Jezabel deu 24 horas de vida para o Elias. Falou, você tem 24 horas. Isso tem mais de 3.000 anos. Ela morreu. E ele está vivo até agora. Então, em segundo lugar, o Espírito Santo é o grande tradutor. Porque ele nos traduz para a Trindade. Porque a gente não sabe orar como convém. E eu parei no 26, mas vejo o 27. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Tem mais 10, hein? Tem mais 10. Mas o Espírito Santo é o grande tradutor, não é só por isso não. Não é só porque ele é o diretor. Não é só porque ele está desde a criação. E não é só porque ele traduz a Trindade, da qual ele faz parte para nós, e nem só porque ele traduz nós para Deus. O Espírito Santo é o grande tradutor, pessoal, porque ele nos traduz para nós mesmos, porque nós não nos conhecemos. Salmos 42, 5, Salmos 43, 5, 6, fala, por que te abates, ó minha alma, por que te comoves dentro de mim? O apóstolo Paulo, em Romanos 7, fala assim, eu não me conheço. Lembra Romanos 7? Porque eu vivo uma luta. O que eu penso é uma coisa, o que eu faço é outra coisa. E o
ministério de Cristo é para apresentar nós a nós. Ele chega no gadareno e fala assim para o gadareno: você está cheio de demônio, né? Por isso você está pelado, né? E você se mutila, né? E Jesus fala assim para ele: mas tem a sua identidade verdadeira, você não conhece. Você não é isso que você está fazendo. Eu não sou? Não. Eu sou o que então? Você é um pregador para 10 cidades. Só que você não sabe disso ainda. Porque a sua identidade você não conhece. Ela está perdida por causa do pecado. Mas eu vim trazer a sua identidade. Ela está aqui comigo. Você não é isso que você está vivendo. Em Cristo é que nós conhecemos a nossa verdadeira identidade. Porque eu não sou pastor de tradição familiar. Eu sou do centro de Macumba. E um dia Jesus falou para mim: você não é isso aí. Não? Não. Uai, eu sou o que então? Eu toco um atabaque que... Eu sou o que então? Você não é tocador de atabaque. Não? Não. Eu sou o que então? Você é um pregador. Eu? Eu não tenho Bíblia em casa. Isso a gente resolve. Você é um pregador. Deus encontrou você em algum momento e disse para você assim: você não é isso que você está vivendo. Você não é isso aí não. A sua identidade verdadeira está aqui comigo. Que essa é a essência máxima de pescar homens. Quando Jesus chamou em Marcos capítulo 1, coloca 1,17, e disse: vem comigo que eu vou pescar homens, ele na sequência entra numa sinagoga. A gente acha que pescar homens é ir distribuir folheto para trazer gente para a igreja. Não, Jesus fala assim: quem quer vir após mim, eu vou ensinar como é que pesca homem. E ele vai e entra numa sinagoga. E começa a pregar, e vem um cara cheio de demônios. E Jesus diz, como se ele dissesse, né? E se eu disser para vocês que esse homem cheio de demônios, que é um lixo social, que eu posso enfiar a mão dentro desse lixo e pescar daí de dentro um homem. Um homem como a Bíblia quer que ele seja. Mas essa identidade está perdida. E eu vou revelar essa identidade agora. Você não é esse cara cheio de demônios. A sua verdadeira identidade está aqui comigo. Então o Espírito Santo, ele traduz Deus para nós, na conversão. Ele nos traduz para Deus na oração. E ele nos traduz para nós mesmos, na experiência da comunhão. Mas o Espírito Santo é o grande tradutor, não é só por isso. Ele traduz Deus para nós, ele nos traduz para Deus. Ele traduz nós para nós, porque nós não nos conhecemos. A gente não se conhece, a gente se supõe. A gente se supõe. Por isso que o Elias quer morrer. A gente se supõe. Deus nos conhece. Deus nos conhece. Por isso que no último dia você vai ganhar uma pedrinha branca com o seu nome verdadeiro. Porque nem esse nome aí é o teu. Esse nome aí não é o teu nome. Esse é o nome que o teu pai escolheu. Mas vai chegar um dia que, se alguém quiser saber teu nome, vai precisar perguntar para você. Porque o ciclo de transformação que começou quando o Espírito Santo traduziu a Trindade para você e o seu joelho se dobrou, não terminou ainda. O ciclo de transformação terminará quando você souber o seu nome, porque o nome é que define a identidade. E Deus, chegará o dia em que Deus apresentará finalmente você a você. Ele vai dizer assim: você não sabe nem seu nome, né? Eu mudei tua vida. Eu disse que você não era aquilo que você estava vivendo, e você acreditou na minha palavra e começou a viver em novidade de vida, né? Mas você não sabe seu nome. Aqui é o seu verdadeiro nome. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Mas o Espírito Santo é o grande tradutor, não é só por causa disso. É porque o Espírito Santo também traduz os homens aos homens. E aqui é que a coisa começa a ficar interessante.
Porque às vezes a gente fala com pessoas próximas e nós não somos compreendidos. Às vezes, eu falei, ele traduz Deus para nós, é entre você e Deus. Ele traduz você para Deus, é entre você e Deus. Ele traduz você para você, é entre você e você mesmo. Mas agora, ele traduz homens a homens. Porque às vezes a gente fala com pessoas da nossa mesma família e não somos compreendidos. Às vezes falamos com falantes da mesma língua e a gente não é compreendido. Ou a pessoa fala com você no mesmo idioma e você não a entende ou não a compreende. E isso faz todo sentido porque nós não falamos a partir da realidade verdadeira. Eu não quero filosofar, mas a realidade para nós é apenas um corte. É aquilo que a gente vê. Se acontecer um acidente ali agora, e eu pedir para 4 irmãos ir lá ver o que aconteceu, que barulho foi aquele, quando voltar os 4, terão 4 acidentes. Não terão? Cada um vai falar, foi assim. O outro fala, não, foi assim, ó. O outro fala, não, nenhum de vocês dois, foi assado e tal. Porque cada um tem o seu ponto de vista, e cada um acha que o seu ponto de vista é a verdade. E eu estou dizendo que cada um tem integridade e honestidade para defender, porque ele acredita que aquele é o ponto de vista. Mas a gente conversa a partir do nosso corte da realidade, e não da realidade verdadeira. E o fato é que a nossa realidade, às vezes nem a gente entende. Nem a gente entende. Em Eclesiastes 3, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3? É, né? Ou é provérbio? Eclesiastes, né? Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas, bate sol, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de rir, tempo de chorar, tempo de edificar pedras, tempo de derrubar as pedras, seja lá o que signifique, tempo de afastar, tempo de abraçar, deixar de abraçar, não sei o que lá. Essa chave, ela precisa ser virada se você precisa ser compreendido, ou se você precisa compreender alguém. Casamentos acabam por conta disso. Porque tem gente que está no tempo de construir, e essa é a realidade da pessoa. Ela fala cheia de ânimo, cheia de esperança, deu certo, eu peguei a chave, aprovou, deu ok, o sinal deu verde, o teste da gravidez deu positivo, ela disse sim, sei lá, tem gente que está no tempo de construir e fala desse tempo cheio de esperança. Ela fala desse tempo, desde esse tempo eu falo. Ela fala a partir desse tempo, como se estivesse na melhor fase da conquista. Mas tem gente que está na fase de derrubar o que se construiu. Seja lá o que isso signifique. E essa pessoa fala a partir da realidade de quem está perdendo tudo. E de quem não sabe o que vai comer amanhã. E que não sabe se vai ter carro amanhã mais. Se vai ter casamento amanhã mais. Essas duas pessoas estão aqui agora. E elas falam o mesmo idioma, mas não a mesma língua, se me faço entender. Elas usam a mesma gramática, mas não estão falando a mesma língua. Porque cada um fala a partir do tempo em que está. Você pode perceber isso num casamento. Você pode perceber isso entre um pai e um filho. Você pode perceber isso entre amigos e sócios. E o que isso significa? Sabe o que significa? Que nós precisamos de um tradutor. Isso significa que a gente precisa de um tradutor, senão a gente não vai se entender nunca. Precisamos de alguém que saiba exatamente a minha língua e a sua língua. E eu não estou teologando. Precisamos de alguém que saiba exatamente o que um está falando e o que o outro está entendendo, senão não vai funcionar. Precisamos de alguém entre nós que leia nas entrelinhas, que saiba o tempo em que cada um está para falar e a partir de onde, do que aquela pessoa está falando e por que está falando. Precisamos de alguém que saiba a língua de todo mundo, e eu não estou falando de idioma. Precisamos saber a língua do sujeito que está no tempo de derrubar o que foi plantado, senão ele não vai nos ouvir. Você quer evangelizar alguém que está no tempo de derrubar o que foi edificado? Esteja falando o mesmo idioma dele, senão ele não vai te ouvir.
Precisamos saber a língua da pessoa que está chorando e que precisa falar com aquele que está sorrindo. Senão não vai funcionar. A língua do cara que está no tempo de abraçar e precisa se comunicar com alguém que está no tempo de deixar de abraçar, é outra língua. Porque eles estão falando línguas diferentes, logo eles não vão se entender. E o que é que eles precisam? Eles precisam de um tradutor. Nós precisamos do Espírito Santo como tradutor, na nossa casa, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios, entre as nossas amizades. Nós precisamos do Espírito Santo porque nós precisamos nos entender. E sem o Espírito Santo a gente não vai se entender. O Espírito Santo nos enche e nos torna aptos a comunicação. É isso. É tudo isso de que nós precisamos. Porque a nossa vida é uma teia armada de comunicação. Sua roupa é uma comunicação, irmão. Seu cabelo é uma comunicação. O jeito que você está cruzado o braço é uma comunicação. O jeito que você está sentado é uma comunicação. As cores que você escolhe é uma comunicação. Muito mais forte do que o seu post na rede social. Seu sorriso, a falta dele, comunicam. Tudo isso é um idioma. É um idioma. É uma língua. Que sozinho eu não conseguirei entender, por mais bem intencionado que eu seja. Atitudes, abraços, lágrimas, sorrisos, formam uma língua complexa. Você me entende? Você está entendendo o que eu estou falando? E o Espírito Santo nos capacita a entendermos as pessoas e a sermos entendidos por elas. Ele nos dá condições de entender, Ele nos dá condições de sermos entendidos. O Espírito Santo é o grande tradutor. Ele traduz Deus para nós. Ele traduz nós para Deus. Ele traduz nós para nós. Ele traduz os homens para nós e nós para os homens. Por isso, Ele é o grande tradutor. Ele é o grande diretor da igreja. E por que nós precisamos do Espírito Santo como grande tradutor? Porque a gente precisa se entender. E só dá para a gente se entender, cada um vindo da sua realidade, se o Espírito Santo traduzir um ao outro. Que Deus abençoe os irmãos.